Como eu sempre pergunto, o senhor é natural de onde? Já nasce numa família, num berço católico? Como que é a história? Não, eu nasci na Vila Madalena, para quem é de São Paulo. Aqui, aliás, eu nasci no Ipiranga, porque a família materna morava lá, mas no hospital só. Depois eu fui criado na Vila Madalena, e é uma coisa muito engraçada, que eu tinha uma bronquite fenomenal. Eu acho que o Padre Pio já estava me escolhendo nessa época, Porque ele também o Padre Pio sofreu de bronquite a vida inteira. É verdade. Comigo ele foi bonzinho, porque eu tinha uma bronquite fenomenal e o médico disse para o meu pai assim, olha, o senhor precisa mudar para um lugar onde tem ar puro, não sei o quê. Meu pai, coitado, trabalhava no Hospital das Clínicas, juntou tudo que ele podia e comprou um terreninho em São Bernardo do Campo. Olha. Em São Bernardo do Campo, fez uma casinha, não sei o que lá. E São Bernardo do Campo, em 3, 4 anos, se tornou o lugar mais poluído do mundo. Tanto que não deu certo por tanta coisa. Né? Eu me lembro que uma vez um médico disse, olha, aqui, acho que o lugar mais poluído do mundo, na ocasião, era Madrid. Depois é São Bernardo do Campo. Bom, então, foi lá que eu tive a minha vida, a minha juventude, a minha adolescência, etc. Eu era um católico descafeinado, né? Era católico, às vezes a gente fala católico do IBGE. É como um café sem a cafeína. É um café sem a cafeína. Fiz primeira comunhão, tudo bem. Aliás, para mim foi o dia mais feliz da minha vida, como deve ser para todo mundo. E eu me lembro que teve um tempo que eu me afastei, e me afastei talvez porque naquele tempo se fazia um tipo de apostolado nas igrejas, que era um apostolado que era tendente a afastar a gente que talvez tivesse o meu temperamento. Eu me lembro que eu fui procurado logo depois de uma missa por uma mocinha, né, que disse assim para mim assim, olá, como vai, né? Oh, você não gostaria de participar da cruzada infantil? Eu falei, puxa, esse nome é fenomenal. Cruzada. Eu falei, quero. O que eu tenho que fazer? É só você usar essa fita amarelinha, não, azulzinha com uma cruz amarelinha. Aí eu olhei assim, eu falei, puxa, só isso? E não me senti atraído. Ficou raso, vago, né? Com a forma como ela abordou. Exato. Eu diria que isso aí até me afastou muito da igreja. Minha mãe tinha que me tirar da cama a força. Mas tinha o hábito de ir aos domingos ir na missa. Mais ou menos. Né? Tá. Tudo que eu podia fugir, eu fugia, mas enfim. Mas eu sabia que tinha que ir. Isso aí é fora de dúvida. Bom, depois, quando eu estava no ginásio, etc., eu comecei a ter aulas de religião, eu comecei a ficar muito impressionado. Eu me lembro que tive uma aula sobre Fátima, né? Naquele tempo as escolas públicas tinham aula de religião. Pública? Pública, escola pública. Eu sempre estudei em escola pública. E tinha aula de religião. Né? Então, na aula de religião, falou-se sobre Fátima. Eu tinha um amigo meu que tinha o mesmo sobrenome que eu, e a gente se tratava como primo, né? Ô, primo, não sei o que, etc. Ele sentou do meu lado para assistir essa aula de religião, etc. A aula foi muito sério, as primeiras aparições, né? Se o mundo não se converter, etc. E eu me lembro até hoje que nós saímos, a gente fazia uma parte do caminho para casa a pé, naqueles tempos. Hoje em dia não dá nem para pensar em andar em lugar nenhum. E ele falou para mim, ô primo, se isso for verdade, nós estamos perdidos. Caiu, né? A consciência, né? Poxa, nós estamos perdidos. Bom, aí nós começamos realmente. Eu me lembro que teve um padre que era da Teologia da Libertação, porque as pessoas que conhecem a igreja hoje não têm ideia do que a igreja já passou. É uma coisa impressionante. Quando eu tinha 10 anos, portanto, 64, né? Era uma coisa... Tinha um padre que dava a comunhão, porque nós formamos logo um grupinho no colégio, né, que a gente procurava comungar todo dia. Tinha um rombo na parede, atrás de uma bananeira, e na hora do recreio a gente saía correndo e o padre dava a comunhão para nós. Não acredito. Mas esse padre, no 1º de maio, que eu creio, de 69, uma coisa assim, que teve uma manifestação contra o governador Abreu Sodré na época, etc., esse padre apareceu na primeira página como sendo o homem que tinha jogado uma pedra no Abreu Sodré, e o Abreu Sodré com sangue, etc. Meu Deus! Era um padre extremamente teologia da bem libertação. Extremamente mesmo. Mas ele dava a comunhão. Enfim,
facilitava muito a vida. E um dia esse padre chegou e disse assim, comunhão pascal no colégio, né? Vamos fazer comunhão pascal, ninguém precisa se confessar, eu vou dar uma absolvição geral. Né? E eu falei, puxa, isso aqui é uma boa coisa. Bom negócio. Eu vou limpar o meu passado aqui, etc. E todo mundo pensa nos seus pecados, etc. e tal. E aí ele deu uma absolvição geral. Falei, a partir de agora eu vou acertar minha vida, você é um católico exemplar. Teve a comunhão pascal e no final veio um amigo meu e falou, não podia. Era um amigo meu que era mais ele católico, já tinha uma noção maior, né? Falei, isso não pode, só pode em ocasiões de catástrofe, um barco está afundando, um avião caindo, etc. Me deu umas... Eu falei, e agora? Eu fiquei apavorado. Eu falei, não, sacrilégio nem pensar. Na verdade, não tinha visto sacrilégio. Sim. Foi uma coisa, foi uma má instrução do padre. E eu saí correndo para ir para a minha paróquia, que tinha um padre que tinha fama de ser terrível. Era um padre italiano, para começar, ele confessava com a porta aberta, né, do confessionário, e a gente só ouvia o fiel falar com ele baixinho assim. Ele falava outra vez, a igreja inteira ouvia. O eco, outra vez. Outra vez. Aí, eu já disse que não pode. Que coisa. Bom, e era terrível, ninguém queria confessar com os padres. Quando aparecia o padre do outro confessionário, todo mundo ia para lá. Só ia para lá. Bom, eu tive que ir lá, só estava esse padre, entrei e já tinha uma turma do colégio lá. E eu falei, caramba, entrei na fila. Tá? Quando eu ajoelhei, falei, padre, no colégio teve uma comunhão pascal. Já sei, você também caiu nessa. Aos berros. Ele falou, não pode. Aí ele me explicou, tal. Ele foi muito bom, É um padre que inclusive tem um papel muito importante na minha vida, na comunhão diária, porque nós formamos um grupinho no colégio e imediatamente tinha um problema da comunhão diária, que se pôs, etc. Sim. Naquele tempo você podia comungar fora da missa. Hoje em dia está mais difícil. Ainda é permitido, mas é bem mais difícil. Naquele tempo podia? Podia, tranquilamente. Então, como não tinha nenhuma missa que se encaixava nos nossos horários escolares, ele criou uma comunhão às 6h30 da tarde, todo dia, e dava com a maior boa vontade essa comunhão, etc. E isso foi formando um certo grupo. Nesse tempo, eu conheci a pessoa mais importante da minha vida, que foi o professor Plínio Correia de Oliveira, que na época era a TFP, né? Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, e eu fiquei encantado. Porque aquela noção da cruzada, do convite para a cruzada, que me parecia uma coisa meio de gente mole, que ia lá, tinha que colocar uma faixinha azul, aquela noção foi quebrada com ele. Eu vi que o católico tinha que ser militante. O católico tinha que ser praticante, verdadeiro, lutar pela igreja. Naqueles tempos, quase não se falava de... Quer dizer, se falava de comunismo, mas de direita nem pensar. Né? E a TFP era um movimento de direita, anticomunista, conhecido no mundo inteiro, etc. Bom, mas o que me impressionou muito foi o exemplo dele. Né? Ele acolhia as pessoas como um pai. Olha só. Era uma coisa simplesmente maravilhosa. E ele constituía na TFP uma espécie de família. Né? E como toda família, às vezes tem problemas, às vezes não tem problema, às vezes tudo corre bem, etc. E ele administrava aquilo com uma calma, uma tranquilidade. Era uma coisa extremamente sobrenatural. Disso eu não tenho dúvida. Ali já existia a TFP? Já existia. Tinha sido formado aí em 60 ou 62, não me lembro agora. Entendi. Isso que eu estou falando... Oi, bati no microfone. Isso que eu estou falando é 1969. Em 68 eu fiz a consagração também, a Nossa Senhora. E eu sou velho, tenho muita história. Bom, foi isso. E a partir daí eu resolvi realmente ser um católico como se deve, de comunhão diária, etc, etc. Essa foi a minha vida, minha juventude, etc. Certo.